Oi galera, tudo bem? Olha, no vídeo de hoje eu tô trazendo uma pessoa bem importante para nossa cidade de São João. É minha amiga Carla. A gente já se conhece uns anos, né? E hoje a Carla ela faz um trabalho excepcional aqui em São João. Ela é uma fonoaudióloga, ela também tem uma empresa de fonoaudiologia que é a Fono Aliança. E nós vamos estar falando assuntos sobre todo esse trabalho, tudo que é abordado. Carla, então, a gente estava conversando sobre o seu trabalho hoje de fonoaudiologia, né? Que é uma coisa muito ampla e eu quero que você, assim, descreva para o pessoal que está te assistindo sobre qual trabalho que você executa hoje através da sua profissão. Primeiro a gente precisa pensar que a fonoaudiologia trabalha a comunicação humana em todos os seus parâmetros, né? Então a gente vai do bebê até o idoso, né? Tanto que hoje a gente tem dentro dos hospitais as triagens auditivas, o teste da linguinha, e a gente trabalha com o idoso nas reabilitações, né, após acidente vascular, nas demências. E a gente tem esse meio do caminho aí que é a infância, a adolescência e a idade adulta. Né? Dentro de cada parâmetro desse a gente tem uma área de atuação mais específica ou uma demanda de necessidade maior. Né? Hoje, a clínica Fono Aliança ela tem uma clínica voltada ao trabalho com crianças, principalmente as crianças com transtornos de neurodesenvolvimento. Então a gente tem hoje um grande número de crianças sendo acompanhadas na clínica que com são os autistas. Nosso foco maior de trabalho é esse, né? É traçar o perfil de desenvolvimento dessas crianças, traçar uma meta terapêutica mais eficiente para que elas evoluam mais assertivamente dentro das necessidades delas. Então a gente tem hoje uma gama muito grande de crianças com autismo sendo acompanhadas na clínica. Entendi. Isso é importante a gente falar porque o autismo é uma coisa que está muito crescente. A sociedade tem pouco conhecimento sobre esse universo. Por exemplo, dentro do seu trabalho de fonoaudiologia, como que você consegue detectar uma mãezinha que chega lá preocupada com o desenvolvimento ou pouco desenvolvimento da criança e que você já consegue captar o que está acontecendo? Porque, na verdade, uma das primeiras sinais que aparecem nos transtornos é a fala. Então, assim, ele tem 2 anos, ele não fala, ele tem 3 anos, ele não fala, ou ele não consegue contar uma história, ou ele não narra. Isso não é normal? Às vezes, não. Uma criança com 1 aninho, ela já tem um repertório aí de 20 palavrinhas, mesmo que errado, mas ela consegue falar. Ela consegue se comunicar, ela mantém um contato de olhar, ela busca apontar, né, que é uma das formas de comunicação. Existe uma expressividade. Então a gente tem alguns sinais que estão relacionados à comunicação e à interatividade que já estão presentes nas crianças muito pequenas. Esse balbucio, às vezes chorou, fala, não... Chorou é manha. Não, às vezes pensa assim, chorou isso é cocô. Não, chorou tá com fome. Isso já é uma forma de comunicação, né? A gente que vai dando, nomeando e dando significado a essas expressões da criança. Então você vem significando as expressões, essa criança não responde a isso, né? Não armazena essas informações que você está passando para ela, a gente já tem que acender o sinal de alerta. Então assim, ao menor sinal de atraso no desenvolvimento de fala ou de troca comunicativa, é importante procurar um profissional para passar por uma avaliação. É sempre bom pecar no excesso, principalmente no que se relaciona ao desenvolvimento infantil. O que a gente estava conversando até antes, que é possível um adulto ter um certo tipo de autismo. E você passa aí por uma vida inteira, até por falta de conhecimento, e você não sabe o que pode estar acontecendo com você. O que acontece com o autismo? Ele é um guarda-chuva, né? A gente até tem isso como uma representação mesmo. É um guarda-chuva, uma paleta de cores com inúmeras possibilidades. Então, dentro dessa paleta de cores tem um vermelho mais claro. Eu nunca vou encontrar uma pessoa igual, autista igual. A gente vai encontrar pessoas com características, ou seja, dificuldade na comunicação social, né? Alteração na comunicação social, alteração de geração social, que envolve também a questão da comunicação, repertório, hiperfoco, né? Organiza, arruma tudo, e comportamento restrito, repetitivo, que a gente pode ver expressão corporal, né? Muitas que a gente chama de estereotipia, né? Você passa, tá vendo a criança fazendo movimento, ou brincando com as mãos, né? Que é o que a gente observa nas crianças no espectro. Mas eu posso ter crianças que não fazem as estereotipias e estão, não estereotipias
com frequência e duração tão grande, né, que fique tão visível e tão clara, mas que também estão dentro do espectro. Eu acho, dentro do meu pouco conhecimento, que a gente indica uma criança autista quando ela é muito agitada. E não quando ela é introspecta. E na verdade não tem relação com isso, porque eu posso ter uma criança autista, agitada, né? E aí todo mundo fica, não, mas ele é hiperativo, ele não é autista. A hiperatividade é parte dessa característica, né? Não necessariamente um outro transtorno. Eu posso ter uma criança com características mais sedentárias e ela estar dentro do espectro. Então eu posso ter uma criança com transtorno do espectro autista, com epilepsia, com retardo mental, com deficiência auditiva, com deficiência visual. Então assim, isso tudo precisa ser avaliado e aí é que entra a equipe multidisciplinar e interdisciplinar para avaliar isso. Então primeiro foi ao pediatra, sinalizou que há algo no desenvolvimento, eu tô achando que tem algo no desenvolvimento que não está seguindo os parâmetros que a gente espera. O pediatra encaminha para o fono, né, ou se for questões motoras para o físico, para o terapeuta ocupacional, e aí ela vai ser avaliada dentro das testagens padronizadas, que é tudo específico para aquela demanda, e a gente vai ver realmente qual se aquelas características podem ser, dependendo da idade, de risco para o autismo ou para outro transtorno de neurodesenvolvimento. Mas o importante é avaliar precocemente. Sim. E a gente assim também não negligenciar o que a gente ouve, né? Porque quando você tem um filho muito pequeno e alguém chega para você e diz, olha, eu acho que seu filho pode estar dentro de um grupo de risco para determinado transtorno, esse impacto às vezes faz com que a gente recue e a gente não avance para uma terapêutica. Entendi. É um grande erro. Então assim, ouviu, você pode até não gostar do que você ouviu, pode até não acreditar muito naquilo, mas investe em terapia. Porque Sim. isso realmente tem um efeito. Tá? De todas as coisas que a gente fala sobre os transtornos, a gente sabe que a intervenção precoce, que você fazer o acompanhamento semanal, tendo essa equipe te dando suporte, a gente tem uma resposta muito boa e as crianças tendem a desenvolver muito bem para a autonomia. O diagnóstico do autismo, quem fecha é o neuropediatra ou psiquiatra infantil. Entendi. Então vamos supor, a criança já foi, detectou-se o autismo nela. Ela chega hoje na sua empresa e lá vocês vão fazer o trabalho desde o início até do desenho desse perfil, das necessidades dessa criança e aí a intervenção de acordo com essas necessidades para que ela evolua e desenvolva. E de tempos em tempos, ela é reavaliada dentro daquilo que foi observado e são criados novos planos terapêuticos. E a partir desses novos planos terapêuticos, a criança ela consegue ter uma vida normal? Dependendo das comorbidades que essa criança apresenta, né? A gente tem uma dificuldade maior em evolução nas crianças com questões de atraso cognitivo, né? Então, quando você tem um déficit cognitivo, isso vai impedir que o seu aprendizado ocorra da forma mais acelerada, né? Não é que não vai aprender. Todas as crianças vão aprender. Nem que seja aprender a escovar seu dente, tomar seu café. Até porque quando criança, né, a gente aprende muito mais rápido. O cérebro tem a gente chama de plasticidade, né? Essa massinha de modelar, a gente modela com mais facilidade, porque a gente tem um cérebro que recebe mais e que produz mais neurônios para esse desenvolvimento. Agora, por exemplo, também não deve ser fácil para as mães lidarem com isso. Então, eu não sei se isso existe, você até me fala, se quando elas chegam na sua empresa, se também há algum acompanhamento psicológico para que elas entendam o universo novo do filho delas. A gente tem uma orientação, né, de acompanhamento da psicologia indireta, quando a gente coloca lá nos nossos relatórios, né? Precisa de acompanhamento de psicologia indireta, porque é uma psicologia com os pais, não diretamente com a criança, né? Para lidar com esse novo, porque é um mundo completamente novo. Você foi lá, você planejou, você montou o quartinho, você idealizou que com 5 anos ia botar em tal escola, ia fazer tal coisa. Aí de repente você leva um impacto que não vai ser exatamente. Tem até um texto que fala, né? Você comprou uma passagem para a Itália e você desce na Holanda. A Holanda também é legal, também tem suas alegrias, tem sua beleza, mas não é a Itália. Você tinha planejado uma outra coisa. Então, você vai ter que reformular todos os seus planos, todos os seus direcionamentos vão ter que ser outros. Entendi. Isso não quer dizer que não vai ser bacana, claro, né, que não vai ter uma beleza. Seu filho continua sendo aquele filho amado, só não é o filho
idealizado. Idealizado, né? Vai seguir esse desenvolvimento vai seguir um outro caminho. Às vezes é um caminho bem difícil. Eu não vou dizer que tem facilidade, não. Tem mães vivendo assim histórias muito complexas, né? De crianças com autismo graves, porque a gente tem níveis de autismo, né? Leve, moderado e severo. Então a gente tem mães com crianças com autismo muito severos, com muitas comorbidades, né? Com atraso cognitivo, né? E aí crianças com epilepsia, algumas crianças que acabam sendo mais agressivas, se autoagridem com comportamentos disruptivos, né? Que a gente chama. E aí isso gera... Essas crianças, por exemplo, que ficam agressivas com elas mesmas, elas têm noção? É uma alteração comportamental do espectro, né? Do espectro do autismo. Então, assim, a gente vê a autoagressão ou como uma forma de se regular, né? Ou como uma forma de comportamento, às vezes, para conseguir um objetivo. Mesma, né? Esses comportamentos eles precisam ser analisados caso a caso. A gente não tem uma resposta específica para isso, né? Se você disser, olha, isso é porque ele quer chamar atenção, eu estaria sendo leviana. A gente tem que olhar esse comportamento e entender por que esse comportamento disruptivo está acontecendo. Então é por isso que as avaliações são importantes e os acompanhamentos com a equipe é importante, porque cada profissional dentro da sua área, né, a psicologia vai ver essas questões de comportamento, esse gerenciamento desse comportamento. A terapia ocupacional vai olhar se esse comportamento é um comportamento por uma disfunção sensorial que está gerando uma alteração emocional. A fonoaudiologia vai entender se essa linguagem não está sendo tão eficiente, ele não está comunicando o que ele precisa, e aí também sendo um gatilho para o comportamento disruptivo. Então, assim, você precisa olhar isso com muita cautela para a gente não rotular que esse é um comportamento, aí isso é uma birra, a gente precisa de muita coisa para chegar nesse ponto. Inclusive enquanto sociedade, né? Como a gente estava conversando antes, assim, você tá no shopping, você vê uma criança que se jogou no chão, que jogou as coisas lá da bancada, você fala, nossa, mas ele é muito mal criado. Às vezes está desorganizado sensorialmente. E aí o que desencadeou isso? Às vezes ele tem pavor de vermelho. E aí naquele dia teve um jogo do Flamengo e tá todo mundo com a camiseta no shopping. Mas ele sempre foi ao shopping, nunca fez isso, mas naquele dia aquela informação sensorial desorganizou ele. Pode ser uma coisa muito simples, entendeu? Que pra gente fala, gente, mas para eles tem uma potencialização. Então, eu tô dando um exemplo muito simples, né? Muito... Não, isso aqui tá sendo uma aula. Mas para que a gente entenda que às vezes esse olhar precisa mudar. Você viu uma criança que se jogou no chão, fez birra? Você vai ajudar? Você tem ferramentas, parâmetros para ajudar aquela família? Não. Então vai pro seu carro, vai fazer suas compras, vai fazer suas coisas. Não para, porque ele vira plateia. E aí tem sempre alguém que tem uma solução que não é solução. Que não é. É pro filho dela, mas não para aquela criança. E aí gera uma ansiedade pros pais. Existe uma dor, né, de ver que seu filho é alguém que tá ali em evidência. Por quê? Se a gente está vivendo numa sociedade que precisa acolher. A gente precisa ter mais empatia. Eu não entendo o que é isso, vamos lá, vamos estudar, vamos procurar conversar com as pessoas que entendem, porque daqui a pouco a gente pode ter em algum momento alguma criança também com esse transtorno na sua família e você precisa estar preparado para isso, né? Porque isso não hoje a gente vê um aumento alarmante dos casos, e cada vez uma projeção para um aumento maior. Então a gente precisa estar preparado para receber essa criança que não está seguindo o percurso que a gente espera de desenvolvimento, mas que precisa da nossa ajuda para estar inserida em sociedade. O buraco então é muito mais embaixo, né? Muito. Assim, eu falo, apesar da gente conversar, da gente pesquisar, ver muita coisa, o que você está me falando aqui já foi muito além. Como sociedade, que eu sempre falo, a falta de conhecimento, ela gera uma ignorância muito grande. E hoje o autismo, muitas pessoas acham que o autismo é uma doença. E não é. Não. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Um dos transtornos do neurodesenvolvimento. Talvez o que a gente tenha um maior impacto, né, na vida da pessoa. Mas ele não é uma doença, ele não tem cara. Você não vai olhar para uma criança e vai dizer, nossa, ele é autista, não. Você pode ver algumas crianças com características mais acentuadas, que preenchem todas as características que a gente tem de normativas, né, de padrões internacionais, e essas crianças vão ter as características mais evidentes. Mas você vai ver crianças autistas
de todas as etnias, né? Isso não é uma característica do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão, de todos os sexos, né? Meninas e meninos. A gente tem o maior número de meninos, por isso que a cor, né, é azul. Entendi. O transtorno do espectro autista, ele acomete mais os meninos do que as meninas. E isso é genético? A gente tem um neuromarcador biológico, a gente sabe que existe um neuromarcador biológico, mas qual é o neuromarcador a gente não sabe. Então, em famílias que têm histórico de indivíduos ou de crianças dentro do transtorno, existe uma chance de você ter outras pessoas que desenvolvam também o transtorno. Entendi. Mas, por exemplo, a gente tem um exemplo hoje no mundo, que é o Lionel Messi. Ele tem o autismo, mas ele consegue ser o número 1 do mundo no futebol. E aí, assim, essa coisa do Messi é uma coisa muito complicada. Porque a gente lê algumas pessoas dizendo que ele recebeu esse diagnóstico na infância, mas a gente não tem uma família confirmando isso. Tá? Então, o que a gente tem hoje? A gente tem uma mídia que fala. A gente tem uma mídia que fala, mas a gente não tem ali um fato. Tipo assim, ele não vestiu a camisa e foi para uma campanha. Né? No dia 2 de abril a gente tem, né, o dia de conscientização do autismo. Ele nunca fez isso. Então eu não posso assim, dizer pra você, olha, o Messi é autista e ele tá bem. O que eu posso dizer pra você é que existem revistas que falam, assim, Bill Gates, né, teria traços do espectro. Então a gente tem pessoas famosas que têm características que colocariam ela dentro desse diagnóstico, mas a gente não tem, né, ali elas vestindo a camisa e dizendo, olha, eu tenho um diagnóstico do autismo. Hoje a gente tem a mais famosa, a Temple Grandin, que ela fez um filme e contando a história dela, era um livro, e esse livro virou filme, e a atriz ganhou um Oscar, né? Eu não tô lembrada agora o nome da atriz. Então, assim, esse é um filme que realmente está contando a história de uma pessoa que tinha uma habilidade, e ela criou um sistema para o abate do gado, para diminuir, né, o estresse na hora desse abate, a diminuição de corticóide, essas coisas, questões mais biológicas. Então, ela realmente uma pessoa que está aí, que dá palestras no mundo inteiro. E fala abertamente sobre o assunto. Fala abertamente sobre o assunto. E houve uma evolução. No filme, você vê as etapas da evolução dela. Desde o diagnóstico até ela ser PhD. Entendeu? Carla, por exemplo, hoje são muitas crianças que nascem com autismo. Isso já tem alguma explicação científica? A gente não tem esse neuromarcador. Não diz, olha, se for isso, se for assim, a gente tem algumas características neurológicas que estão relacionadas a algumas questões com o cerebelo, algumas áreas do cérebro relacionadas a essa questão do espectro. E a gente tem histórico da poluição e do agrotóxico. Que assim, em questões mais urbanas, a gente tende a ter mais casos do que na zona rural. Então, o que a gente come, né, cheio de agrotóxico, tem influência no nosso metabolismo, né? Porque você está alimentando o feto que está dentro da sua barriga e ele está recebendo todo esse bombardeio aí também. Agora, uma comprovação científica da causa do autismo ainda não temos. Existe um mundo inteiro aí pesquisando, um mundo inteiro estudando, investindo, porque fora do Brasil é política pública. Isso é uma questão que a gente precisa olhar, né? Existe uma política pública que cobre esses acompanhamentos, que dá suporte. A gente no Brasil não tem. A gente tem escolas que têm essa proposta inclusive aqui em São João de Meriti, a gente tem uma escola, né? A gente tem uma escola que é a Marisa de Azevedo. Então é uma escola voltada para as crianças dentro do espectro, que tem esse foco, mas a gente não consegue fazer 100% de inclusão, porque a gente precisa formar profissionais. Então, o negócio é muito complicado. Foi bom você tocar nesse assunto, porque assim, por exemplo, as crianças com o autismo, elas não podem estar num colégio regular? Pode. Sim, e devem. Elas podem e devem estar dentro de uma escola regular. Mas para isso a gente precisaria o quê? Que a inclusão de fato ocorresse. Né? Que as leis elas estivessem ali acontecendo como a gente sabe que não ocorre no nosso país. Né? Às vezes você tem uma lei, mas ela não funciona. Sim. Então é a lei da inclusão. Você tem uma lei que diz que você tem que ter um mediador dentro de sala de aula para ajudar as crianças nas dificuldades dela. Não só capacitar educadores, mas capacitar profissionais também para identificar esses sinais e para ajudar os pais nesse caminho aí. Eu vou fazer uma pergunta que é papo de maluco, é papo de quem não sabe mesmo. Mas a ideia é falar de quem não sabe. Por exemplo,
O autismo, ele seria a nossa próxima evolução? Não. Isso não faz sentido. Não, faz sentido. Não tem uma questão de evolução. Não estamos evoluindo, não é a nossa espécie que está evoluindo para o autismo. Né? O autismo, por alguma razão, aí a gente volta lá, agrotóxico, alimentação, né? Ele vem evoluindo de forma alarmante. Tá? Isso não significa que nós não teremos adultos funcionais. Qual o impacto que esse transtorno tem na vida dessa criança que foi diagnosticada? Então é por isso a intervenção precoce é importante. Então eu estou pensando numa criança que chegou no consultório aos 2 anos de idade, teve a identificação dos sintomas, passou por uma intervenção assertiva ali, e ela foi respondendo essa intervenção ao longo da vida, e aí chegou aos 10, 11 anos com um desenvolvimento muito próximo do que seria o típico. Né? Porque se a gente for olhar, típico, nenhum de nós. Mas aí chegou aos 11, 12 anos. Então ela terminou lá o ensino médio dela, ela foi para a faculdade, ela trabalha, e ela vai pagar os impostos, ela vai casar, ela vai ter família. Tá? E a gente vai ter um outro autista, que é do filme lá, do Rayman, né, que vai ter alguma característica acima da média, mas o cognitivo é muito ruim. Então ele não consegue gerenciar coisas simples como acabou a água da bica. E aí esse vai precisar de uma supervisão maior, por um tempo maior, e um suporte, né, da sociedade maior também. Entendi. Que é o que a gente não está tendo hoje. Entendi. Então assim, a Carla deu uma aula sobre esse trabalho que a Fonoaliança faz com o autismo, com as mães. E vamos falar um pouco da parte da fonoaudiologia. Como é esse trabalho, quem são as pessoas que podem procurar a fono até para melhorar em algo? Como que você poderia descrever isso? Como eu falei, a fonoaudiologia trabalha a comunicação humana em todos os seus parâmetros, é voz, né? Alguém que precisa melhorar a sua voz, que precisa melhorar a sua expressão, a sua comunicação, a sua oratória, procure um fonoaudiólogo, né? Entendi. Alguém que precisa melhorar as suas questões alimentares também, né? Porque o fonoaudiólogo vai trabalhar motricidade oral, as funções estomatognáticas, que respirar, deglutir, então procurar um fonoaudiólogo. Eu já mesmo procurei um fono, eu tinha refluxo, a minha recuperação foi de 100%. Então, existe uma eficiência, né, nesse trabalho, existe um trabalho baseado em evidência, existem comprovações científicas para as técnicas, né? Não é um achismo, né? É uma ciência que pesquisa e que desenvolve projetos. Questões de linguagem, né? Crianças com dificuldade de aprendizado escolar, crianças com algumas questões de linguagem não conseguem ter uma narrativa tão fluente, com tanta coerência também, deve procurar um fonoaudiólogo, né? Bebês em fase os cantores, eles andam com fono a tiracolo, né? Sim. Porque é um trabalho constante, né? Você é um atleta da voz, você está fazendo 3, 4 shows, você precisa proteger a tua ferramenta de trabalho. Então procura um fonoaudiólogo também. O idoso, né, está com dificuldade de deglutir, que é a disfagia, ou que teve algum AVC, ou que está tendo alguma perda desse sistema de comunicação e de linguagem, uma perda com as memórias dos episódios, precisa procurar um fonoaudiólogo também. Então a fonoaudiologia ela é muito ampla, ela não é só fala, né? A gente tende a achar, não, vamos procurar um fonoaudiólogo porque eu não estou ouvindo bem ou não estou falando bem. Mas o fonoaudiólogo tem uma gama muito grande de atuação hoje. Então algumas pessoas, outro dia eu recebi uma mensagem dizendo assim, a fonoaudiologia é a profissão do futuro. Aí eu brinquei, que futuro, né? É o presente, assim, né? É agora. Entendeu? É agora que a gente precisa melhorar a forma com que a gente se comunica, a forma com que a gente entende o que o outro está dizendo pra gente. Então a gente precisa agora ter essas ferramentas e tá aí. Né? Só que infelizmente às vezes o acesso é difícil, né? Porque a gente sabe que nem todas as pessoas ou têm um plano de saúde ou têm condições de pagar uma terapia particular. Isso. E aí isso sobrecarrega os postos de saúde, que não tem profissionais, uma quantidade de profissionais para atender essa demanda. E aí, às vezes, assim, se a gente for parar para pensar numa criança deficiente auditiva, com uma perda profunda, que tem uma família com uma condição para oferecer terapia para essa criança de qualidade, oferecer todos os recursos que ela precisa, essa criança vai embora, vai para a faculdade, vai desenvolver, vai ter total autonomia. E de repente uma criança que tem uma família com uma situação socioeconômica, né, e cultural, a criança vai ter um impacto de uma deficiência auditiva, às vezes até mais leve, né, de moderada, leve, muito maior, porque vai para a escola, não vai acompanhar.
né? Não está protetizada porque não teve acesso. Então essa criança vai ter muito mais dificuldade de desenvolver, de aprender. O que vai acontecer? Vai ficar no subemprego, porque talvez não consiga terminar o ensino médio. Porque não houve limitado, não houve ajuste para que ela conseguisse alcançar, né, a universidade, tivesse uma renda melhor, né, uma qualidade de vida melhor. E a gente vai reproduzindo isso. É verdade. Então, assim, hoje a gente precisa pensar na educação nesse sentido. A gente precisa educar aquele que está seguindo os padrões, maravilha, e a gente precisa tentar ajustar, voltando para a inclusão, a adaptação para essas crianças, né? Não só para os autistas, para os deficientes auditivos, para as crianças com dislexia, que é um transtorno também de aprendizagem de leitura, para as crianças com transtorno de linguagem. 7% da população mundial tem transtorno de desenvolvimento da linguagem, ou seja, hoje a gente acredita, é muita coisa. A gente acha que duas crianças dentro de cada sala de aula tem transtorno de linguagem. E essas crianças não vão ser identificadas. E aí o que acontece? Reprovação. Ele é preguiçoso. Uma criança que tem problema com gagueira. A gagueira é uma alteração da fluência, né? Ela tem relação com o controle motor de fala, né? Com o processo de expressão. Então, assim, gagueira também é um transtorno, que não tem cura, mas tem melhora, ou seja, remissão de sintomas. A gente diminui esses sintomas em duração e frequência. Então, assim, deixar de ser gago. Quem tem gagueira mesmo, não é uma gagueira do desenvolvimento, porque as crianças com 2, 3 anos costumam gaguejar e estão aumentando seu repertório. Sim. Né? É muita informação do muita cérebro. coisa no tempo, muito vocabulário muito maior do que elas podem produzir. Mas em algum determinado momento, 9, 10 anos, aí a gente já começa a olhar para essa gagueira já como um transtorno mesmo. Antes disso, uma prevenção, um trabalho mais de organização e descobrir ali o que levou aquela produção de fala, ter aqueles bloqueios, essas hesitações. Entendi. Gente, é muita informação. Muita informação. É assim, é bom fazer esses vídeos com profissionais como a Carla, porque a gente conversar é a melhor maneira de se entender, né? E às vezes num bate-papo que a gente faz num vídeo, a gente não sabe dentro de um consultório. Carla, então, depois de toda essa aula, de toda essa explicação, que eu acho que esse vídeo ele precisa ser compartilhado, até para conhecimento, porque o que a gente aprendeu aqui não tem preço. Hoje, a Fonoaliança, o que você pretende ampliar, o que você pretende trazer? Pelo visto, nós estamos muito bem aqui em São João com uma empresa como essa, né? Ninguém precisa sair daqui da cidade para poder achar que em outro lugar existe algo melhor. Pelo visto, já está muito completo. A gente vai sempre precisar melhorar, né? Sempre. Porque a hora que a gente achava tá tudo ótimo, aí tem uma coisa errada. Então, assim, houve um tempo em que a Fonoaliança começou com uma sociedade que se desfez em algum momento, mas não se desfez por briga, por objetivos diferentes. Sim. E aí, hoje a Fonoaliança já foi um dia Carla e Fonoaliança a mesma coisa. Hoje a Fonoaliança não tem mais esse perfil, né? Eu faço parte, eu sou a idealizadora, né? Eu sou a sócia fundadora, a responsável técnica, mas eu tenho uma equipe que trabalha. E assim, e o objetivo é que ela cresça tanto em qualidade, porque acho que isso é o primordial, é que a gente consiga trazer, né, essas técnicas, esses estudos, né, que estão sendo feitos no Brasil e no mundo para cá, pra gente, que a gente consiga equilibrar isso, né, fazer essa conta dar certo, trazer isso, investir em conhecimento é muito caro, que a gente consiga trazer esse conhecimento dentro daquilo que da média que a população consiga também manter, né? A gente trazer o atendimento de qualidade é a palavra-chave, sempre. Formar uma equipe coerente, né, nas ideias e nos projetos, que é uma coisa que a gente já tem, e a gente quer trazer mais pessoas para esse grupo, e crescer também em estrutura física, né? Então a ideia é melhorar a qualidade em todos os parâmetros, né? Trazer isso para São João de Meriti, né? Dar acesso à nossa população, dar acesso à nossa população a essas técnicas que são usadas em outros lugares no Brasil e em outros países também. Eu vou colocar aqui no vídeo o endereço, o telefone, todas as redes sociais, que não vai ser difícil achar. É muito mais do que um trabalho. Porque você buscar tanto conhecimento, investir seu tempo, seu dinheiro, para você ter respostas para praticamente tudo,
Ainda tem muitas dúvidas. Muitas ainda, né? dúvidas, A gente né? precisa buscar. Mas enquanto a gente tem dúvida, tá ótimo. Tá né? ótimo, A gente tá né? evoluindo. É verdade. Né? Enquanto a gente questionar também. Então também. acho que você encontrou não só um caminho, uma profissão, mas encontrou um propósito, né? E abraça não só crianças, abraça um ser humano, porque são crianças, são adultos, são pais, são tias, são avós, são idosos. Isso não tem preço, não tem preço. E não tem preço também saber que é daqui, que está no nosso município, que está... existem pessoas qualificadas trabalhando no nosso município. E, assim, é acessível. Acessível. Então, assim, existe a Fonoaliança e existem médicos, existem outras fonoaudiólogas também. Existe um grupo de pessoas em São João de Meriti que é muito competente, que está buscando, que tem responsabilidade e compromisso com a nossa sociedade. Né? Chegou a hora de dar a voz, literalmente, dar a voz para isso. Olha, então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu aqui fiquei assim, ó, não queria nem respirar para poder absorver todas as informações possíveis. Agora, para poder a gente finalizar esse vídeo, eu vou fazer uma coisa que eu sempre faço com todo mundo que já passou por aqui, que é um pensa rápido, né? E aí eu falo uma palavra, você fala o que vem na sua cabeça. Então, autismo. Uma forma diferente de ver o mundo. Pais dos autistas. Pessoas que fazem parte da minha vida. É uma acolhida, né? É verdade. Eles, eu tenho certeza que também você acolhe eles muito além. Às vezes eu gostaria de poder ser mais presente, né? Porque a gente não consegue dar conta, as demandas são muito grandes. Existe uma emoção, porque eu sei o quanto é difícil. A gente vive numa sociedade que não tem empatia. Então eu acho que a gente precisa fazer isso, começar a conscientizar, começar a trazer a importância da empatia para a vida das pessoas e a gente trazer isso pra gente, pra chamar essa responsabilidade. Eu preciso ser mais tolerante. Né? A gente está muito imediatista, a gente é pouco tolerante e a gente precisa abrir a sociedade como um todo. Né? As igrejas, as escolas, tudo precisa mudar. A gente precisa pensar nos parques, nos espaços, né? Nos shoppings, a gente precisa mudar esse olhar. O autista dentro da escola, o autista dentro do shopping, o autista na pracinha, ele é beneficiado? Mas a gente ganha muito mais quando a gente inclui ele na nossa vida. Sim. Entendeu? Então acho que isso é uma das coisas que a gente precisa melhorar. Talvez eles, essas crianças com essas características, vieram para trazer a gente uma mudança de olhar da sociedade. Outros sentimentos, exercer a paciência. Precisa exercer empatia. A gente está muito individual, muito egoísta e muito individualista. Um individualismo que não é positivo. Não né? Até um individualismo que nos favorece de alguma maneira. Visto isso, né? o mundo do jeito que está. Sim. Fonoaliança. Um sonho realizado, né? A Fonoaliança é um sonho realizado. Ele já está realizado. O alicerce está lá. Agora, o que vai acontecer é propósito de Deus. A gente coloca na mão de Deus e vai fazer a nossa parte. E Deus. Tudo. Né? Não tem, é um lugar comum. Deus é tudo. Não há nada na minha vida que antes de executar eu não coloque isso como propósito para Deus. Então aqui, estar aqui hoje tem isso. O estar aqui hoje já tem tempo que a gente está tentando estar aqui hoje. Mas a Carla realmente, ela tem uma agenda muito cheia. Uma vida corrida. Ela tem uma vida corrida. Que bom, né? Porque bons profissionais estão sempre ocupados. Eu realmente esperava muito por hoje, por esse momento. Eu espero que você tenha gostado. Que esse eu espero ter acrescentado alguma coisa para a vida realmente das pessoas. E acrescentado algo, tocado no coração um pouquinho para essa mudança. Né, de olhar, né, que os parâmetros tenham mudado um pouquinho. Né? O assunto, de fato, era muito importante e eu acho que eu escolhi a pessoa certa para poder falar, para poder tirar todas as dúvidas, para que esse vídeo realmente seja aí um divisor de águas até para cá, para o meu canal. Porque assim, a gente fala muito das profissões, mas a gente, para mim foi um presente trazer você para falar do outro, para falar
de um assunto que eu pouco vejo. Sim. E por isso tenho E a pouco gente acesso a ter informação. A gente fala muito disso, mas a gente não fala nada, porque as pessoas continuam cometendo os mesmos erros no dia a dia. Eu não tenho o hábito de uma exposição, né? Eu costumo ficar muito quietinha, né, fazendo o meu trabalho ali, né, mais dentro da clínica, mais nos atendimentos, mas eu vi que não dá. Né? A gente precisa usar as plataformas, a gente precisa comunicar, né? A fonoaudiologia é comunicação, a gente precisa comunicar e conscientizar. Para que, se a gente conseguir mudar 1 ou 2, a gente já conseguiu e isso vai, né, ser uma reação em cadeia. É verdade. Carla, muito obrigada. Adorei. Adorei. Gente, é uma vida inteira que nós nos conhecemos. E assim, pra mim, eu tô assim, feliz por ter sido você e para poder falar desse assunto. Sim. E ser você que é tão importante e ser você a pessoa que também está aqui em São João, sim, assim como eu, falando da cidade, porque a gente sabe que aqui as pessoas, elas nunca olham para o melhor que nós temos. Sim. Sim. Então, existe um preconceito, né? Existe um preconceito. O que tá fora, o que vem de fora, que é o melhor. E isso começou a me incomodar. Uhum. É minha responsabilidade, então, já que eu estou aqui, trazer as pessoas com quem eu tenho tanta consideração e eu sei que possa mostrar alguma coisa, e vim aqui para falar junto comigo. Obrigada. Obrigada pelo convite. Né? E eu espero realmente ter contribuído para a sociedade. Para mim você já deu uma aula. Tchau, galera. Até o próximo vídeo.